mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Qual é a motivação que nós procuramos a Cristo? Por que o procuramos? O que desejamos de fato? Ter alívio de uma situação? Saber que Ele pode fazer alguma coisa por nós e nos trazer este alívio? É esta motivação? Ou buscamos para conhecer e compreender a vontade, o seu ensino, o querer de Deus? Nós podemos até responder que é a segunda, mas a reflexão que nós temos que fazer é com relação às nossas atitudes. Buscamos para ter um alívio de consciência, para achar que estamos cumprindo a nossa obrigação espiritual. Assim foi e assim sempre foi com o ser humano e assim será sempre com o ser humano. Nós muitas vezes buscamos para resolver os nossos problemas. Mas qual é a motivação correta? Conhecer, buscar o entendimento, a compreensão do que Ele ensina, compreensão da sua vontade, daquilo que o Pai revelou por meio dele, ou simplesmente o atendimento das necessidades? As pessoas eram diferentes na época de Jesus, por que o procuravam de fato? A gente pode observar pelas Escrituras que muitos os procuravam por simplesmente querer aliviar a situação, ter a cura, resolver os seus problemas. Assim como eles, muitas vezes é o que acontece. E a gente precisa refletir sobre isso, sobre a direção, o caminho que Deus nos mostra e qual caminho e direção que nós temos seguido. Lá em Marcos, no capítulo 1, 35 a 38, fala sobre isso. Diz assim: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, ou seja, as pessoas estavam procurando por quê? E como a gente deduz a motivação, a razão que o estavam procurando? A gente vê o que ele fez, aonde ele parava, quantos doentes vinham, como era essa jornada dessas pessoas, quantas pessoas ele alimentou e depois quantas pessoas estavam com ele de fato ali naquele momento onde Jesus disse para que eles permanecessem em Jerusalém. 120 pessoas, talvez um pouco mais por causa daqueles que não podiam estar ali. Mas, e nós? Por que buscamos o Senhor? Buscamos para conhecer, compreender a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas? Ou buscamos simplesmente para o atendimento daquilo que são os nossos desejos e vontade? São questões que a gente precisa parar e pensar. Talvez estejamos equivocados no que nós estamos buscando. Porque o que precisamos é conhecer a Deus, conhecer da sua vontade, compreender a sua vontade. Ele revela isso através das Escrituras, fala do seu plano, propósito, do seu querer. E a gente precisa o quê? Nos submeter a isso. Fazer o quê? Buscar o conhecimento, o entendimento. A fé que nós precisamos para sustentar as nossas convicções, elas se originam na palavra de Deus, naquilo que Cristo falou e ensinou. Nós precisamos crer nisso e, ao crermos, caminhar na direção daquilo que é a sua palavra, revelando a autoridade, revelando o conhecimento e o entendimento. Buscar o conhecimento do Senhor, conhecer o Pai, conhecer a Jesus Cristo, nisso está a vida eterna. Agora, podemos buscar só para ter alívio, a cura, a resolução de nossos problemas, mas isso não nos levará à eternidade com Deus. O que a gente precisa entender é isso. A direção que nós temos tomado pode ser que esteja nos afastando do Criador e não nos levando na direção da sua vontade, de quem Ele é, para andarmos e vivermos essa vontade. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender essas coisas e buscar o Senhor, porque desejamos conhecer a Ele. Que a gente entenda e que busque para conhecer. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe, não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.